hoje, não sem querer, hoje é o dia dos meus amigos aqui, e por isso eu estou aqui também. Mais um amigo aí, o professor Luiz Vale, com certeza um dos grandes advogados públicos do Brasil, um dos grandes processualistas do Brasil. Ele se coloca na posição de discípulo aí de vários, mas na verdade ele já está criando discípulos e é um cara que se destaca tanto na advocacia pública quanto na academia, na docência. Um cara que é hoje o presidente do como é que chama, Luiz? Não tem aqui no seu currículo, não, mas eu sei que você é presidente do Centro de Estudos Fórum Nacional do Centro de Estudos e Escolas das PGEs e PGDF. Isso. Ele é o chefe, basicamente, é o chefe do Pedro, nacionalmente, e é um cara que tem a advocacia pública na veia e aquela advocacia pública para frente, né? Já falou aqui também na Promate em outra oportunidade. Mais uma vez, atende a nosso convite, e por isso eu agradeço, Luiz, em nome da Escola da Promate, do Centro de Estudos também, que o Pedro está aqui representando, da PGE como um todo, de todos os colegas aqui presentes. E, para não enrolar muito mais, eu vou também apresentar rapidamente o Dr. Vitor Cortez, procurador do Estado aqui de Mato Grosso. Ele é outro amigo, inclusive está aqui 2 andares acima aqui do meu, aqui em casa, né? No mesmo prédio, meu vizinho, e vai debater com o professor Luiz Vale hoje a respeito de um tema que o Vitor trata, está há uns 5 anos já, né, Vitor, tratando sobre contratos administrativos, ou mais, e numa vertente que é aquela vertente que eu já disse do Luiz, que é aquela vertente para frente. Teoria geral dos contratos administrativos inteligentes, novas perspectivas da contratação pública. O professor Luiz Vale é procurador do Estado de Alagoas, advogado, já foi procurador federal, quer dizer, foi nomeado procurador federal, doutorando pela Universidade de Brasília e membro do IBDP. Lembro que foi aprovado na PGE Alagoas no 8º semestre, ainda. Trabalha de frente para a praia, todo dia, e salvo engano, também é o coordenador de centro de estudos da PGE Alagoas, reconduzido aqui recentemente nesse ano de 2023. Seja bem-vindo, Luiz. A casa é sua de novo e sempre será. Fica à disposição para você aqui. O Vitor depois já pode dar sequência, tá, Vitor? Assim que o Luiz terminar, nas perguntas, nos debates. E vamos agora com quem sabe. Boa noite a todos, boa noite, minhas queridas amigas e amigos. É um prazer estar aqui, principalmente no meio de tantos advogados públicos que eu admiro, né? Agradeço o convite do meu amigo Leonardo, meu querido amigo Leonardo, meu amigo Pedro, o doutor Vitor, que está aqui hoje para o debate também. Fico muito feliz de voltar à Promate. Eu tive a oportunidade de falar outra vez aqui e agradeço o convite, né? E a lembrança do meu nome para participar de um evento que tem sido abrilhantado por vários nomes do direito, né, do mundo jurídico no âmbito nacional. Eu sei que depois vocês disponibilizam essa palestra, então eu vou fazer minha autodescrição para quem eventualmente não tem condições, né, de assistir ao vídeo, né? Eu sou um homem negro, de barba, de terno cinza, com a gravata escura, camisa branca. Então, já está aqui a minha autodescrição para quem eventualmente não tiver a possibilidade de me assistir. E aqui, hoje, né, eu agradecendo mais uma vez o convite, tenho um desafio de palestrar sobre um tema que eu ainda não falei em nenhum outro evento. A gente vai abordar uma possibilidade de reformulação, de reestruturação da teoria geral dos contratos administrativos à luz das novas tecnologias, levando em conta ou tomando em consideração que nós já vivenciamos um cenário de utilização, inclusive, dos chamados smart contracts ou contratos inteligentes. Então, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, eu gosto sempre de lembrar que nós vivemos um período disruptivo, né? Esse período disruptivo tem sido nos apresentado e nos desafiado, né? Tem nos desafiado constantemente, né? Nós hoje estamos no debate amplo sobre o uso, por exemplo,
de ferramentas de inteligência artificial que utilizam processamento de linguagem natural, inclusive para a produção de textos, né? É o caso do Chat GPT, do BART e de outros que têm sido aí objeto de formulação pelos players do mercado no âmbito da tecnologia. Portanto, né, nós temos um desafio de confrontar essas tecnologias com o uso rotineiro, né, das nossas atividades no dia a dia, e principalmente no âmbito da advocacia pública. Então, o grande desafio hoje é como nós vamos lidar ou como nós vamos atuar no âmbito da advocacia pública e no âmbito também das mais diversas carreiras jurídicas, com essa interlocução profícua entre, né, o direito e essas novas tecnologias, levando em consideração que essas tecnologias não são, né, não tem aí um papel secundário, mas um papel principal, central, de reformulação, de remodelagem, né? A gente consegue construir, inclusive, novos modelos de resolução de disputas através do uso dessas tecnologias, né? Como nós temos aí a apresentação de vários cases, inclusive a nível nacional e mundial, para falar um pouquinho, por exemplo, de Online Dispute Resolutions. A gente pode lembrar da ferramenta consumidor.gov, pode lembrar da reestruturação da Corte de British Columbia, no Canadá. E nesse cenário, né, que é apresentado como o cenário da quarta revolução industrial, isso porque é marcado pelo uso dessas tecnologias disruptivas, inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, dentre outras, nós precisamos, né, ter aqui a humildade, inclusive, de reconhecer a necessidade de talvez, né, reformular ou refundar alguns institutos jurídicos clássicos e tradicionais. Dentre eles, e eu falo um pouco da minha seara no âmbito processual, né, de redesenhar os contornos do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da teoria da decisão judicial, dos precedentes da execução, e não é diferente nas mais diversas esferas jurídicas, dentre elas no âmbito do direito administrativo. No âmbito do direito administrativo, a gente precisa pensar como nós vamos conformar a nossa atuação diante desse cenário, né? E esse cenário é um cenário marcante e um cenário que vai naturalmente exigir novas habilidades. E para a gente falar, né, de contratos inteligentes, nós temos que dar um passo atrás, né? Nós temos que rememorar os conceitos ligados ao uso da tecnologia blockchain, né? Eu lembro, para todo mundo aqui, eu recomendo vivamente a leitura deste acordo, é o Acordo 1613 de 2020 do Tribunal de Contas da União. Neste acordo, o TCU faz uma análise extensa sobre as perspectivas de utilização da tecnologia blockchain e, dentre elas, trabalha naturalmente com os contratos inteligentes. Então, o Tribunal de Contas da União, e não só o Tribunal de Contas da União, né, no próprio plano do governo digital, hoje nós temos a Lei 14.129, né, que trata do governo digital, da administração pública digital, e dentro da programação e da regulamentação desses contornos, né, da mudança da administração pública, nós já temos aí, inclusive, né, programas específicos para tratar do uso da tecnologia blockchain e das suas aplicações, né, dentro do setor público. E dentro dessa perspectiva, nós temos que analisar o que é tecnologia blockchain, que aí eu lembro, é uma tecnologia de propósito geral, né, uma tecnologia que pode ser utilizada para as mais diversas atividades, e é uma tecnologia que possibilita que nós tenhamos, de fato, um armazenamento informacional seguro, transparente, eficiente, né, com a redução de custos operacionais e de uma forma que viabiliza que, no âmbito, inclusive, do poder público, nós tenhamos, né, e nós vivenciamos essa era, uma era de digitalização dos serviços públicos, nós consigamos efetivar essa interlocução profícua entre a administração pública e o jurisdicionado, através, né, de instrumentos e de ferramentas que confiram celeridade, segurança, transparência e eficiência na atuação do poder público. Dentro dessa perspectiva, né, o uso da tecnologia blockchain, né, se evidencia como algo extremamente salutar, porque, como eu disse, é uma tecnologia de propósito geral, amplo, é uma tecnologia que envolve armazenamento informacional, né, como se fosse ou funcionasse como um livro-razão distribuído, e é uma tecnologia que tem uma segurança em si embutida que é extremamente interessante para o poder público, porque é uma tecnologia, né, que, naturalmente, o nome, né, a ideia de blockchain envolve um encadeamento de blocos, e dentro desses blocos você tem aqui, traduzindo em termos simplórios, né,
você tem um armazenamento informacional das transações que são realizadas nesse ambiente em cada um dos blocos. Isso traz uma segurança, né, natural. Por quê? Porque para qualquer modificação que se queira implementar no âmbito da tecnologia blockchain, você precisa alterar, né, praticamente todos os blocos, o que, né, com a computação clássica ou tradicional que hoje está posta, é praticamente impossível. Você levaria centenas de anos para promover esse tipo de alteração e de modificação. Então, veja que é uma tecnologia segura, né, nos seus termos, né? Então, a gente tem, né, aí um resumo criptográfico em cada um dos blocos, que traz a informação do bloco antecedente a partir das transações que são realizadas. Então, é seguro, é eficiente, né, porque nós temos a possibilidade, inclusive, de automação, né, dessas validações e transações, e é transparente, né? Ao mesmo tempo que é seguro, é também transparente, porque deixa claro, né, ali a possibilidade de nós termos acesso às transações que são realizadas, e você, né, tem um tom desburocratizante no uso da tecnologia blockchain. E que tom é esse? É naturalmente o fato de essa tecnologia ela ser realizada peer-to-peer, parte a parte, sem necessariamente você ter uma entidade central que vai ali armazenar essas informações e vai controlar também a validação da realização delas. Então, veja que é uma tecnologia que tem um potencial de expansão amplo, né? Principalmente em se tratando de poder público. Por quê? Porque hoje nós temos um grande desafio, né? Eu nem sei aqui se vai ser tema de algum painel, depois, se alguém souber, me avisa, mas é o desafio da implementação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do poder público. Ainda estamos, né, neste caminhar, nesta trilha de trabalhar o gerenciamento adequado desses dados no âmbito do poder público, promovendo um tratamento adequado, lidando, inclusive, com dados sensíveis, para que a gente possa, a partir daí, né, não ter qualquer tipo de problema, inclusive relacionados à responsabilização do poder público pelo inadequado tratamento de dados. Então, a tecnologia blockchain ela pode ser utilizada no âmbito do poder público como um instrumento eficiente de armazenamento informacional que vai possibilitar também aí uma maior segurança, né, na proteção dos dados, de uma forma que a gente não tenha qualquer tipo, né, de violação ou de incidente, né, que venha a resultar numa eventual utilização indevida dos dados públicos. Então, percebo que o uso da tecnologia blockchain hoje, inclusive, tem sido considerada pelos tribunais como um meio atípico probatório. Nós já temos decisões, né, no âmbito, por exemplo, do TJ São Paulo, já considerando essa possibilidade, né, de utilização da tecnologia blockchain como um meio atípico probatório. Ou seja, a gente já vem utilizando no âmbito processual, na administração pública, né, eu lembro aqui até do case que tem sido trabalhado na Procuradoria do Estado de Rondônia, que já desenvolveu uma plataforma para que tenha a possibilidade de gerenciar contratos administrativos eletrônicos, que é o nosso tema, que é o tema hoje, né, em pauta, em discussão nesta palestra. Portanto, vejam que essa tecnologia de propósito geral ela tem inúmeras potencialidades. Eu vou trazer até um exemplo do direito tributário, né, porque o professor Leonardo está aqui, mas no âmbito do direito tributário, imagine o uso da tecnologia blockchain para o controle das operações tributárias, para que o poder público tenha maior possibilidade de controlar essas operações, inclusive de forma automatizada, viabilizar, né, a cobrança dos tributos devidos, né, viabilizando, dessa forma, uma arrecadação muito mais eficiente, né, uma arrecadação com muito mais transparência, né, e que, de alguma maneira, acaba rompendo com entraves, né, com dificuldades que a gente tem hoje, principalmente na recuperabilidade do crédito público, em se falando aqui, né, da nossa execução fiscal, que, de alguma maneira, hoje tem sido o instrumento dos menos eficientes para a recuperabilidade do crédito público. Então, uma das indicações, inclusive, que o TCU trouxe no Acordo 1613 de 2020 foi a utilização da tecnologia blockchain no âmbito tributário para o controle dessas operações. Então, eu poderia passar aqui, né, o tempo que eu tenho disponível, e o Léo falou para mim que seria algo em torno de 1 hora, só trazendo exemplos de utilização da tecnologia blockchain nos mais diversos quadrantes. Mas aqui eu quero, né, voltar a atenção para um outro aspecto. Né? Por que eu falei da tecnologia blockchain? Eu falei da tecnologia blockchain
porque a tecnologia blockchain, sendo uma tecnologia de propósito geral, pode se destinar a alguns fins, e dentre eles, a formulação de contratos inteligentes, né? Vocês talvez, né, tenham noção, né, do uso da tecnologia blockchain hoje massivo, principalmente quando a gente lida, e Pedro sabe muito bem disso, com criptomoedas, né? No âmbito das criptomoedas, né? Muita gente confunde até tecnologia blockchain com criptomoeda, né? Nos idos lá de 2008, mas não são coisas que se confundem, né? Muito pelo contrário, tecnologia blockchain é uma tecnologia de propósito geral que viabiliza essa operação, essas transações, parte a parte, operações seguras, para que nós possamos ter aí todo o lastro que dá ensejo à utilização das criptomoedas. Mas, né, a tecnologia pode ser usada para outros objetivos, e dentre eles, ou para outras transações, né, dentre eles, a realização de contratos inteligentes, né? E quando a gente fala de smart contracts, nós estamos falando aqui de acordos de vontades que são traduzidos, né, ou que são viabilizados através do uso de cláusulas computacionais. Então, você tem protocolos computacionais que são ali acordados pelas partes para que sejam executados e, naturalmente, possam, né, resultar, inclusive, né, em uma assertividade no cumprimento daquele acordo de vontades que é estabelecido entre as partes. Ou seja, né, nós temos vários exemplos da utilização de contratos inteligentes ou smart contracts, né, que, na prática, né, nós, né, acabamos formulando, e eu dou exemplo claro, né, das plataformas de streaming, que, de alguma maneira, né, ali você tem um contrato inteligente dentro da sua estrutura, que possibilita, inclusive, né, todo mês que nós tenhamos ali um pagamento recorrente com débito no seu cartão de crédito, para que você tenha a extensão contratual e utilize aquelas plataformas de streaming, né? Mas só que a utilização dos contratos inteligentes, ela não é restrita à esfera privada, né? Como a gente tradicionalmente costuma analisar. Lógico que a gente tem mais exemplos, né? Uma série de exemplos na esfera privada, mas, né, os contratos inteligentes, eles naturalmente podem ser utilizados também pelo poder público. Eu vou falar por que eu entendo que é possível utilizar esse tipo de contratação no âmbito do poder público, né? E destaco para vocês, dentro dessa perspectiva, que quando a gente fala nos contratos inteligentes, né, usando como base, como estrutura a tecnologia blockchain, nós estamos pensando, né, em uma relação contratual, né, fundada ali em bases tecnológicas. E essa relação contratual é uma relação contratual que traz segurança por conta do uso da tecnologia blockchain, traz transparência na realização desse acordo de vontades e também possibilita que nós tenhamos maior eficiência e que nós possamos reduzir a margem de descumprimento, né? Ou seja, hoje, um dos pontos que se tem trabalhado em relação aos contratos inteligentes, e aqui eu lembro, por que reduz a margem de descumprimento ou de não observância dos contratos? Porque nós temos a possibilidade de execução automatizada. Então, diante da identificação do não cumprimento de uma determinada cláusula, automaticamente eu posso, né, promover, por exemplo, a execução de uma garantia. Isso viabiliza que nós tenhamos uma menor margem de inexecução contratual. Ou seja, né, a tecnologia a favor de uma efetividade do cumprimento das cláusulas contratuais dentro dessa perspectiva de utilização ou de redução, né, do acordo de vontades em cláusulas computacionais dentro da perspectiva dos smart contracts, né? E parece que a gente está falando de algo novo, né, Pedro? Mas muito pelo contrário, né, Vitor? Não é algo novo. A gente trabalha contratos inteligentes desde 1994, né? O conceito surge lá com o Nick Szabo, em 1994. Não é algo novo, é algo que a gente já, né, trabalhava, analisava e já havia sido discutido há um tempo, né, dentro de um largo período, assim como, né, hoje. É engraçado que quando eu vou falar sobre inteligência artificial, enfim, as pessoas pensam, não, é o tema do futuro. Não, a gente começou a discutir inteligência artificial em 1950, né? Ou seja, o termo surge em 1956. Desde lá, lembrando, né, aqui das lições do professor Nick Bostrom, no livro Superinteligência, a gente passou por vários pontos de desenvolvimento amplo da inteligência artificial e pontos de retração, né, que são os famosos invernos da inteligência artificial. Mas não é algo novo, né? É algo que hoje está em ebulição, principalmente diante da evolução da capacidade, né, computacional, que, inclusive,
né? Não sei se vocês já têm conhecimento, né? Hoje a gente já vive um cenário totalmente diferente da aplicabilidade da famosa lei de Moore, né? Que prevê a duplicação da capacidade computacional a cada 18 meses. Hoje, a capacidade computacional já tem sido dobrada no período de 6 meses. Olha que, né, interessante, ou seja, a gente já vem avançando, né, de forma ampla. E, diante dessa possibilidade ou dessa margem de segurança, de transparência, e também da possibilidade de nós termos maior controle dentro da perspectiva do poder público, né, usando as premissas de accountability, né, eu sempre digo que não há como hoje, no âmbito da administração pública, nós termos uma atuação intuitiva. Nós precisamos de uma atuação pautada por dados, né? Hoje nós falamos em políticas públicas orientadas por dados. Nós precisamos, né, inclusive, processar esses dados para recolher esses padrões e, diante desses padrões, orientar a implementação da política pública. Isso, inclusive, né, foi muito utilizado dentro do contexto pandêmico, né, com o mapeamento das situações nos mais diversos estados e a possibilidade de você alocar recursos de forma mais eficiente. Então, quando você fala em administração pública hoje, não dá para falar em administração pública sem o contexto digital. A administração pública hoje, a administração pública digital, você muda essa relação, inclusive, com o administrado, estando mais próximo, né, e possibilitando também maior transparência e segurança nas relações que são travadas. E dentro dessa perspectiva, naturalmente, nós temos aí a necessidade de um administrador, de um gestor público trabalhar as políticas públicas orientadas por dados. E também no âmbito, e por que eu estou falando isso? No âmbito do processo de contratações públicas, o processamento desses dados se faz imperioso para que nós tenhamos um direcionamento dessas contratações, para que as contratações públicas, de fato, venham a refletir a necessidade administrativa e nós tenhamos um controle gerencial que possibilite ao gestor tomar decisões mais assertivas, né? Tomar decisões mais seguras, tomar decisões que sejam decisões que garantam, né, a utilização adequada dos recursos públicos. E dentro desse contexto, né, no processo de contratação pública, nós podemos, inclusive, nos valer dessa reconfiguração de contexto, né? Nós sempre trabalhamos os contratos administrativos, né, sob uma ótica tradicional e clássica, né, sobre a ótica daquele acordo de vontades, né, dentro de cláusulas escritas, inclusive, né, com a orientação adequada da advocacia pública, né, com os modelos ou os padrões, né, de contratos que devem ali ser firmados pela administração. Então, cabe a nós, dentro desse contexto, orientar, né, o poder público para que o poder público possa, né, formular contratos que estejam ali respaldados dentro de perspectivas de juridicidade administrativa, né, observando o ordenamento jurídico como um todo, e esse papel cabe à advocacia pública, né, de trazer esses padrões. Só que a advocacia pública hoje, ela vive, né, assim como as outras carreiras, um impasse, que é um impasse decorrente dessa mudança de contexto. Ou você se adapta a essa mudança de contexto, ou você naturalmente será ou excluído, né, ou não conseguirá, né, andar de forma compassada com essa transformação, que é uma transformação que é cada vez mais célere, né? Eu até faço questão de destacar isso. Eu lembro que em 2018, viu, Vitor, a gente fez um evento na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, cujo título era, né, o tema era Advocacia Pública e Inteligência Artificial. É lógico que neste evento, né, nós tivemos um grande público, né, nós tínhamos 7 pessoas no auditório que comporta 120, né, nós trouxemos um professor, inclusive, da Universidade de Sorbonne, enfim, e nós tínhamos 7 pessoas, e eu explico por que nós tínhamos 7 pessoas, porque todo mundo falou o seguinte: vale, nem tão cedo a gente vai ver a aplicação de inteligência artificial no direito, nem tão cedo a gente vai ter a possibilidade de ter interlocução com essas ferramentas. E hoje o cenário é completamente oposto, né, ao que se trazia ou que se pensava lá em 2018, principalmente em face do fator catalisador pandemia. E o que se tem visto hoje é uma mudança, uma discussão ampla de políticas de transformação digital.
né? Eu acho que toda a estrutura governamental hoje está passando pelo processo de discussão da sua estratégia de transformação digital. Como é que ela vai lidar, né, com toda essa mudança, né, inclusive na forma como o cidadão, como o eventual administrado se relaciona com a administração pública. Eu podia falar aqui hoje, viu, Pedro? Poderia ser outra palestra, Léo, sobre a mudança, né, da perspectiva teórica dos serviços públicos. Né? Eu vejo hoje ainda os textos repetindo aquelas perspectivas clássicas do serviço público, mas o serviço público de hoje não é o serviço público, né, de outrora. O serviço público de hoje é o serviço público, né, no qual você tem que se preocupar com a proteção de dados no âmbito digital, que você tem que se preocupar com a interoperabilidade entre as ferramentas que são utilizadas, ou seja, um diálogo profícuo entre as ferramentas para que você possa prestar um serviço público eficiente. É um serviço público que você tem que pensar naturalmente em cibersegurança, que é outro grande tema que tem sido aí deixado de lado, né, mas que é indispensável nesse contexto, né, como é que nós vamos ter a salvaguarda da nossa atuação nesse universo online, gerando ali uma série de dados e possibilitando também que nós tenhamos aí uma atuação do poder público muito mais adequada. Então, veja que o contexto é outro. E o contexto é outro também no âmbito das contratações, né? No âmbito das contratações públicas. Eu acredito que a gente precisa pensar, se a gente pensa ainda naquele modelo clássico e tradicional de contrato administrativo, né, no qual nós reunimos ali uma comissão de procuradores para, né, nessa comissão, fazer uma minuta de edital, daqui a pouco, né, e não muito distante, eu diria que até hoje, no presente, a gente vai precisar de uma comissão interdisciplinar. Essa comissão que, inclusive, vai tratar, e eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, de como nós vamos ter modelos de contratos inteligentes que vão atender e servir à administração pública. Ou seja, como é que nós vamos modelar esses contratos, né? E isso, né, essa minha fala, ela não é uma fala, né, que está fundada em bases exclusivamente ou eminentemente teóricas, né, ou em um contexto que está longe de acontecer, muito pelo contrário. No dia 1º de abril de 2023, passará a vigorar em caráter exclusivo a nova Lei de Licitações e Contratos, né, a Lei 14.133 de 2021, né, esse novo diploma normativo que vai reger as licitações e contratações públicas, em seu artigo 169, ele prevê a adoção de tecnologias para o processo de contratação no âmbito do poder público, de tal forma, né, que o uso dessas tecnologias, né, são tecnologias que vão apoiar ou que vão modificar a forma como o poder público promove ou realiza as suas contratações, né? Ou seja, nós precisamos entender essa lógica da formulação do contrato administrativo e também, né, por que não, isso é muito importante, das contratações que hoje, cada vez mais, nós vamos fazer, e isso também seria tema para outra discussão, das contratações envolvendo soluções de TI, né? Principalmente aí à luz da Lei Complementar 182, que é a Lei das Startups, que, para mim, né, é um grande case de experimentalismo no âmbito do direito administrativo, né, de diálogo do direito administrativo com a prática, permitindo contratação, né, de soluções para a resolução de problemas, viabilizando o experimentalismo jurídico para que a administração pública possa inovar, porque um dos grandes pontos, né, de discussão é a dificuldade que nós temos, né, no processo de inovação, ainda com os entraves burocráticos decorrentes de alguns diplomas normativos. Mas essa modelagem de contratação, né, de TI posta na Lei Complementar 182, inclusive, é um tema que precisa ser melhor aprofundado, né? O próprio TCU recentemente lançou um edital para que ele pudesse ter ali uma solução de inteligência artificial que viesse a produzir ou apoiar a produção, né, de manifestação dos auditores dentro do controle externo que é realizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, não sei se vocês conhecem esse edital, que foi lançado pelo TCU, né, propostas ali apresentadas justamente para que nós tivéssemos a utilização de ferramentas de inteligência artificial. O próprio controle externo, né, está modificado. O TCU tem ferramentas, inclusive, de verificação de regularidade de atos e contratos administrativos, identificando padrões irregulares para a fiscalização do uso de verbas públicas. E esse cenário é um cenário, hoje,
modificado por essa perspectiva do uso dos contratos inteligentes. E aqui, né, eu provoco todos, né, que estão neste evento a pensar como é que nós vamos modificar, né, essa teoria geral dos contratos administrativos diante dos contratos inteligentes, porque nós temos alguns desafios. Né? Primeiro, eu estou falando em um contrato que é redigido, que é traduzido em cláusulas computacionais, né, em protocolos computacionais que são ali acordados, né, até uma divisão pela doutrina, que eu não vou entrar muito nesse ponto, né, nos chamados Smart Code Contracts, né, e Smart Legal Contracts. Né? Ou seja, a gente tem o código em si, ou o protocolo que é estabelecido para a contratação, e o contrato inteligente, que é esse acordo de vontades que as partes ali vão firmar para a formulação desse contrato administrativo aqui inteligente. Eu quero falar dos smart contracts, né, no âmbito do direito administrativo, no âmbito da contratação pública. Primeiro ponto é, eles podem ser utilizados. Existiria alguma vedação legal à utilização desses contratos inteligentes no âmbito do poder público? Veja, particularmente eu não entendo como, né, obstáculo ou como entrave qualquer tipo de enunciado normativo que hoje nós tenhamos no plexo do nosso ordenamento. Eu não acredito que nós tenhamos entraves legais à utilização desse tipo de contratação. O que a gente precisa é de uma modelagem adequada. A gente precisa de uma criteriologia para a utilização, mas não que haja um impeditivo para a utilização desses contratos. E alguém vai dizer, mas vale, esses contratos, eles de alguma maneira vão acabar, e aqui já é o meu primeiro ponto, vou começar por esse ponto que é um ponto muito discutível, os contratos inteligentes, né, diante da utilização da tecnologia blockchain, de uma criptografia, que é uma criptografia avançada, eles acabam reduzindo, né, a possibilidade de você ter, né, alterações, né, ou promover flexibilizações na contratação. Ou seja, né, dentro desses contratos inteligentes, é mais difícil você alterar essas cláusulas, né, porque elas impactariam em toda a base transacional que foi originariamente firmada. Então, um dos desafios, inclusive, durante a pandemia, foi como nós vamos adequar os contratos inteligentes a essa área extraordinária decorrente do contexto pandêmico, porque a alteração dessas cláusulas não é tão simples, né, como se pensa. Então, percebam que discutir as áreas administrativas, né, é algo que é importante para a análise dos contratos inteligentes no âmbito administrativo, porque, de fato, eles acabam reduzindo essa margem de alteração. Né? E essa margem de alteração, ela, em alguns momentos, ela é importante, né, diante de situações supervenientes que podem impactar no contrato. Né? No contrato. E são situações que, eventualmente, né, ou muitas vezes, elas não são situações previstas ou mapeáveis. Né? São situações extraordinárias e que acabam impactando na formulação ou na execução do contrato administrativo. Então, esse é um dos pontos. A rigidez que ainda nós temos nesses contratos inteligentes versus a flexibilidade dentro das discussões dos contratos administrativos em relação, inclusive, a situações que são decorrentes de mudanças, né, internas do próprio poder público. Né? A gente pode discutir aqui fato do príncipe e outras situações. Como é que isso vai ser conformado nesses contratos? Né? Talvez a gente precise, dentro dessa perspectiva, a meu ver, primeiro trabalhar, né, com os contratos inteligentes em situações que envolvem menor complexidade operacional. Né? Um simples contrato de fornecimento contínuo de, por exemplo, imaginemos aqui, de tinta para uma impressora. Né? Trabalhar esses contratos dentro dessa perspectiva de uma utilização mais voltada para situações recorrentes no âmbito da administração pública, não usar, por exemplo, esse tipo de contratação, né, o smart contracts, para uma contratação de parceria público-privada. Né? Aí, diante desse hard case, né, desses contratos que são contratos multifacetados e que envolvem uma série de elementos que acabam interferindo, né, na sua execução, talvez não fosse interessante utilizar esse tipo de contratação para esses casos. Mas, principalmente neste momento atual, e talvez a gente possa evoluir, né, até para trazer uma maior margem de flexibilidade para os contratos administrativos inteligentes. Mas, neste momento,
né, no qual a gente tem uma certa rigidez, porque no âmbito da tecnologia blockchain não é tão fácil você mudar os comandos e as operações que estão ali, porque você tem uma série de protocolos, inclusive de validação, é mais difícil. Então, como é que você lida com essa circunstância? Você teria que fazer, né, e aqui eu estou, né, construindo com vocês, como eu disse, essa é a primeira palestra que eu profiro sobre o tema, né, e é um tema que precisa ser melhor aprofundado no âmbito do poder público, né? Como é que a gente vai lidar com essas modificações, com essas situações supervenientes diante da rigidez que se tem nesses contratos inteligentes. Talvez pensar, né, em um aditivo que eventualmente fique fora, né, da previsão contratual originária no âmbito dos smart contracts. Talvez a gente tenha que pensar num aditivo que não seja um contrato inteligente, mas um aditivo aqui refletindo no aditivo que esteja fora dessa formulação, né, em cláusulas computacionais, né, diante de uma situação superveniente como essa, né, diante de uma situação excepcional. Mas a ideia, né, a meu ver, e aqui não limitando o uso da tecnologia, é, neste momento, né, utilizar esse tipo de contrato para aqueles fornecimentos, né, contínuos, para situações mais simplórias, inclusive pensando aqui, né, na integração entre a tecnologia blockchain, né, indo além, né, na internet das coisas aqui, e aí, para quem não conhece o conceito de internet das coisas, em termos simples também, para a gente não aprofundar tanto em tecnicismos, mas a gente hoje vive, né, a chamada IoT, que tem relação direta com a intercomunicabilidade que se estabelece entre pessoas, objetos, enfim, principalmente através do uso de sensores. Então, eu estava, esses dias, só para dar um exemplo claro, né, do uso da internet das coisas, esses dias eu estava assistindo um documentário na televisão, e aí durante, né, o documentário apareceu uma informação na tela da minha televisão dizendo que a máquina de lavar roupa já tinha finalizado o trabalho dela. Então, essa interlocução, né, entre aparelhos, enfim, através de sensores, é o que a gente chama de internet das coisas, e isso pode ser facilmente observável no âmbito de um contrato administrativo inteligente. Imagine que você tem lá aqueles contratos clássicos, né, que envolvem a utilização de impressoras, enfim, né, no âmbito do poder público, não sei até onde a gente vai mais utilizar isso daí, mas imagine essas contratações que nós temos e a utilização de sensores que indicam, por exemplo, quando a tinta acaba, já há uma comunicação direta para, né, o fornecedor já vai lá e faz a substituição, ou seja, né, isso já dentro do protocolo estabelecido, né, através de comandos que podem ser dados nesses contratos inteligentes, né? A gente fala no âmbito dos contratos inteligentes, falei que não queria ser tão técnico, mas infelizmente a gente precisa trazer alguns aportes técnicos, né? Que são chamados oráculos, né? Que promovem essa comunicação para a plataforma blockchain de elementos externos. Então, lá, não soube que o eventual contratante não cumpriu a cláusula tal, então comunica isso automaticamente e ele já gera uma execução direta. Imagine, por exemplo, né, a gente tem dificuldades, às vezes, para trabalhar o cumprimento do contrato. E aqui é um ponto muito interessante. A gente, no contrato inteligente, trabalha sob a lógica, muitas vezes, né, e que é algo que precisa ser revisto, né, da autoexecução. Da autoexecução descumpriu, já, por exemplo, executa uma garantia que foi posta no contrato, já vai ao desconto ali bancário ou no cartão de crédito e já fica resguardado o poder público, né, desse eventual descumprimento, dessa situação que naturalmente vai desaguar aí em discussões, né, principalmente ligadas a essa autoexecutoriedade dos contratos inteligentes. Então, você não precisa de um elemento externo para executar esses contratos. Eles, por si só, dentro dos comandos que são fornecidos, podem ser executados. Então, o poder público pode ter uma salvaguarda maior. E como a gente trabalha sobre uma ótica mais estrita, né, de observância da juridicidade administrativa, em alguns momentos essa menor margem de flexibilidade favorece esse tipo de contratação, favorece, né, a formulação dessa espécie de contratos, né, e de alguma forma viabiliza que a gente possa utilizar um certo experimentalismo, né, no âmbito do poder público para trabalhar com os smart contracts. Eu acredito que é algo
né, que já faz parte da realidade de alguns órgãos públicos e que pode ser melhor pensado, inclusive a termos ou a nível de controle, né? E esse é um outro aspecto que eu gosto de trabalhar. O controle, né, desses contratos, ele é um controle, né, muito mais fácil de se dar porque essa plataforma ou essas plataformas são mais transparentes. Você consegue entender as operações, os atos, as atividades que foram ali realizadas e de tal sorte que fica mais também fácil para o controle, né, eventualmente interno e externo, verificar, né, situações de irregularidade, né, situações de irregularidade. Então, vejo que é um contrato muito mais mapeável, muito mais transparente, né? Você tem instrumentos de controlabilidade, de accountability, muito mais assertivos, né, diante da utilização desse tipo de contratação, que pode lastrear o controle interno, externo, inclusive a atividade, né, que nós teremos, né, dos tribunais de contas e também do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário. Então, acredito que dentro desse ponto, o contrato inteligente, o contrato administrativo inteligente, ele é mais transparente e, diante dessa perspectiva, e eu vou dar um passo além, a gente vai precisar trabalhar, pessoal, se esses contratos forem integrados aí a eventuais ferramentas de inteligência artificial, nós precisaremos, né, e aí mudança na perspectiva, na teoria da contratação, nós precisamos trabalhar com a explicabilidade do uso dessas ferramentas, principalmente em relação aos administrados. Como é que essas ferramentas funcionarão? Né? Quais os critérios utilizados? Né? Como é que o poder público vai, né, eventualmente se valer daquelas ferramentas e colocá-las em operação? Esse é um outro ponto. Talvez a gente discutir, né, esse direito à explicabilidade, né, esse direito à explicabilidade que está posto em alguns diplomas já, né? Se você pensar na própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala expressamente na explicabilidade. Se você lembrar da resolução 332 do CNJ, que trata do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, ela trata da explicabilidade. Se você for utilizar também, né, parâmetros estrangeiros, né, já se tem discutido a explicabilidade do uso de ferramentas de inteligência artificial e dessas ferramentas que eventualmente serão incorporadas no âmbito do poder público. Então, se eu vou utilizar essa ferramenta sob pano de fundo do uso da tecnologia blockchain, eu tenho que transparecer esses critérios, né? Quais critérios, né, que são utilizados para a execução dessas plataformas? Essas plataformas são interoperáveis com outros sistemas. Então, esse eu também talvez seja um ponto de reflexão, porque quando a gente vai discutir esse tema, todo mundo assim, não, vamos implementar, é interessante, enfim, mas ninguém faz o contraponto da efetivação de direitos e garantias fundamentais. Como é que, eventualmente, o cidadão vai ter a possibilidade de redarguir, né, de contra-argumentar ou de questionar o uso dessa ferramenta, ou uma execução inadequada. Não, houve ali, né, uma alta execução, mas essa alta execução gerou um erro. Né? E como é que eu terei a provocação? Será que eu posso, no âmbito de um processo administrativo, aqui já trazendo as minhas reflexões para o Vitor, que depois vai, com certeza, brilhantemente trazer algumas considerações em relação ao que eu estou falando, mas talvez eu tenha que criar um incidente de explicabilidade, né, com a possibilidade, inclusive, de utilização, talvez, de prova pericial, né, para questionar ali o uso da ferramenta. Então, veja que a lógica do contrato administrativo clássico, ela não se amolda a essa perspectiva, porque eu tenho que lidar com outros desafios, né? E um dos desafios, sem sombra de dúvidas, relacionado a esse tema da remodelagem da contratação pública, envolve o próprio processo de fiscalização. O TCU, nesse acordo 1613, ele falou o seguinte, cara, sabe qual é um dos problemas que a gente tem em relação à utilização dos smart contracts no âmbito do poder público? Um dos problemas é justamente o déficit de conhecimento em relação a essas ferramentas. Então, como é que a gente vai fiscalizar algo que a gente não conhece tão bem? Então, precisa de capacitação. E por isso que eu parabenizo, né, tanto a associação como a Procuradoria do Estado, nas pessoas aqui do Leonardo e do Pedro, porque esse tipo de movimento é um movimento indispensável.
né? Até mesmo, né, o próprio TCU falou, olha, a gente precisa de pessoas com conhecimento técnico. Eles até apontaram o seguinte, olha, o auditor precisa de conhecimento técnico para lidar com isso, porque não adianta só os conhecimentos básicos de fiscalização, enfim, a gente precisa desse contraponto. Então, como eu disse, né, as comissões que serão formadas para trabalhar esses modelos, e aí voltando nessa ideia de que, né, a advocacia pública é sempre esse referencial nos termos da lei de licitações, né, para trabalhar a estrutura e os modelos de contratação, nós precisaremos de uma interlocução mínima, né, com atores que envolvem áreas distintas, principalmente, né, ligadas aí à própria inteligência computacional, enfim, para que a gente possa construir juntos esses modelos. Quando é que esses modelos serão utilizados, quais serão os parâmetros, como serão utilizados em determinadas contratações, como será essa autoexecutoriedade, né, e quais são os critérios, como a gente vai, eventualmente, lidar com provocações externas em relação a esse contrato, e se essa cláusula computacional for uma cláusula computacional ilegal, como nós vamos discutir isso? Como isso ficará transparecido? Ou seja, né, aquela lógica clássica da contratação pública, ela fica aí, né, de alguma maneira, prejudicada porque os desafios são outros. Então, eu fico ressentido muitas vezes de nós não, né, entendermos de vez que nós não estamos falando de uma situação, né, secundária. Ah, não, isso aqui é um auxílio, isso aqui é um apoio. Não, isso muda a teoria dos contratos administrativos. Não é só o uso de uma ferramenta auxiliar. Não, isso muda, porque a lógica da contratação é outra. Eu vou formular uma cláusula computacional dentro de uma base de tecnologia blockchain para o poder público, né, entabular um ajuste ali com os particulares que eventualmente têm o interesse de contratar com a administração pública. A perspectiva é outra, os desafios são outros, né? Quais serão os dados que serão utilizados para aquela contratação, né? Como eu vou tratar esses dados decorrentes dessa contratação. Então, os desafios são outros. Eu não posso falar na área administrativa regular como eu trato nos contratos administrativos clássicos. Eu tenho que entender que, nesse tipo de contratação, a margem, né, de eventos extraordinários para incidência no contrato ela é menor. Então, como é que eu vou lidar com isso? Talvez, né, até fiz uma provocação. Será que eu tenho que ter um aditivo que não envolva, né, a própria plataforma? Mas são situações que, aos poucos, a gente vem vencendo, porque nós temos, né, cada vez mais essa escalada em relação ao uso dessas tecnologias disruptivas. E ainda falando um pouco, né, da remodelagem da teoria dos contratos administrativos, eu até, né, faço uma outra provocação, né? Dentro desse contexto, né, e a gente trabalhando a lógica do contrato administrativo tradicional, né, dessa margem, inclusive, né, e talvez dessa discussão sobre as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, talvez a gente tenha que rever a perspectiva das cláusulas exorbitantes nesse tipo de contratação. Por quê? Porque a gente talvez tenha que estabelecer parâmetros mais, né, porque a gente não tem tanta margem de flexibilidade, parâmetros mais rígidos para que nós possamos ter uma execução mais eficiente desse contrato. Então, a lógica das cláusulas exorbitantes aqui, né, dessas alterações muitas vezes unilaterais do poder público, precisa ser remodelada nesse tipo de contratação. Né? Por isso que eu disse, olha, talvez utilizar esse tipo de contratação neste momento em situações que envolvam, né, casos de menor complexidade, né, casos nos quais nós tenhamos ali um fornecimento recorrente, e também entender, né, como é que se dará os ajustes, e aí é outro ponto, os ajustes de extensão contratual. Até quando, né, nós vamos ali executar aquele contrato? Nós teremos uma programação específica, ajustando aos novos prazos, inclusive da lei de licitações e contratos, né? Como é que esse tipo de contratação pode ser modelado para que nós tenhamos ali, e isso é possível, né, uma automatização do tempo de duração desse contrato. Chegou até aquele momento, né, o contrato, né, tem ali naturalmente o seu fim, o seu término, e será objeto, né, de cumprimento e, consequentemente, de extinção contratual.
Ou seja, né, nós temos um desafio que é trabalhar essa rigidez da plataforma com algumas situações que exigem flexibilidade. E esses desafios estão postos já à prova, né? E entender como é que também, né, nós, em utilizando esses contratos, vamos dialogar com o Poder Judiciário. Porque eu não sei vocês, mas um dos grandes desafios que nós temos no âmbito do Poder Judiciário hoje são as discussões envolvendo licitações e contratos, né? Porque essa temática é uma temática que envolve um tecnicismo amplo, principalmente em se tratando, né, de obras e serviços de engenharia. Estou falando isso porque a minha lotação originária na Procuradoria foi no setor de licitações e contratos, né? Então, lá eu trabalhava com todo esse processo de contratação pública e a gente percebe, né, o tecnicismo que precisa ser utilizado em determinados casos e como isso reflete numa boa ou má decisão ali no âmbito do Poder Judiciário, né? E se a gente, nesse passo além que já tem sido dado, como é que o Poder Judiciário vai promover essa controlabilidade das cláusulas computacionais nas discussões judiciais que eventualmente sejam aportadas ao Poder Judiciário. Por exemplo, não, houve a alta executoriedade, mas o valor que foi descontado da garantia é maior do que o valor que estava supostamente previsto. E aí o cara vai discutir, talvez, a exorbitância, né, ou a desproporcionalidade desse percentual e leva isso ao Poder Judiciário, mas isso está traduzido na cláusula computacional que ele acordou ali, né, e que gerou uma automatização da sua execução e, consequentemente, o desconto, né, dos valores que estavam postos. Vejam, né, que são inúmeros os desafios. E eu costumo dizer que a gente tem que olhar não para onde a bola está, mas para a sua trajetória, para onde ela está indo. E no poder público, a gente tem um costume de olhar só para onde a bola está. A gente tenta resolver o problema de hoje. Só que o problema de hoje, né, não é o problema do futuro que acaba nos engolindo. Eu não sei vocês, mas quando o Poder Judiciário deu um passo além e acabou utilizando, né, principalmente aí o processo eletrônico, dos termos da Lei 11.419, a gente teve que correr para poder, né, viabilizar a recepção dessas comunicações processuais, o gerenciamento desses processos para poder trabalhar a sua distribuição e facilitar a execução dos prazos pelo procurador de Estado. E, nesse caso, também nós temos um desafio e temos uma vantagem. É um desafio ou uma vantagem? É de ter aí um perfil vanguardista, de conseguir sair na vanguarda, de conseguir, né, estar à frente dessas discussões, inclusive sendo, né, o protagonista na construção dessa nova teoria dos contratos administrativos, né, voltada para os contratos administrativos eletrônicos e trabalhando esses critérios de utilização, né, os critérios relacionados à inexecução, os critérios ligados à transparência, os critérios ligados à explicabilidade, né, e como, né, as licitações ou os editais de licitação também, e esse é outro desafio, já irão prever, né, a formulação desse contrato, né, de forma eletrônica, né? Ou seja, talvez a possibilidade, não a obrigatoriedade, mas a possibilidade de utilização dessa forma de contratação no contexto atual, né? No contexto ainda de transição, né? No regime transicional que nós estamos ainda enfrentando diante da utilização dessas novas tecnologias. E, por fim, né, para não me estender muito, já que tenho aqui, pelos meus cálculos, eu estava cronometrando aqui, pelos meus cálculos, cerca de 6 minutos, mas só para não me estender muito, e eu acho que o mais importante desta palestra e desta mesa são os debates, né, porque nós estamos falando de um tema extremamente disruptivo e de um tema que muda a dinâmica da atuação, principalmente do advogado público e demais agentes, né, que trabalham com contratações públicas. O último ponto aqui que eu trago, né, como talvez ponto de discussão e debate, é como nós vamos construir essas soluções envolvendo, né, essas plataformas disruptivas ou esses sistemas computacionais disruptivos sem uma interlocução, né, ampla dentro de um processo democrático. Eu acredito que, ainda que se tratando, né, e principalmente se tratando de administração pública, nós temos que ter um perfil dialógico. Então, a construção dessas ferramentas e a forma como elas serão operacionalizadas precisarão também de uma provocação, de um olhar, né, dos cidadãos para que possam contribuir com o debate, para que possam
ali trazer as suas considerações, inclusive em relação à problemática da execução desses contratos e como eles serão ali trabalhados e estendidos. Então, vejam que nós precisaremos, de fato, de um diálogo franco, de um diálogo aberto, de uma participação democrática dos cidadãos para que eles possam contribuir com a formulação dessas ferramentas e trazer as provocações, como deve ser feito, para que essas ferramentas possam estar em operação e o poder público tenha condições de gerenciar. E aí, implementando o gerenciamento desses contratos administrativos eletrônicos, é mais fácil, a gente tem condições de ter maior transparência, a gente reduz, um ponto que é muito importante, a gente reduz a possibilidade, inclusive, de prática de atos corruptivos. Uma das preocupações do nosso contexto atual é justamente, eventuais desvios e outras situações que acontecem no poder público que dependem, de um anteparo. E o uso dessas ferramentas traz mais transparência, e em trazendo mais transparência viabiliza a controlabilidade, e viabilizando a controlabilidade reduz a eventual margem de prática de atos espúrios, e a gente tem uma administração pública que vai agir de forma mais eficiente, que terá uma resposta mais célere nas suas contratações regulares e que também tem o desafio, e aí a gente, são desafios que nós teremos e temos com o uso de contratos administrativos inteligentes, que é exatamente de discutir essa margem de flexibilização em relação às plataformas que hoje estão em operação e as mudanças que naturalmente surgem no decorrer da execução contratual, Ou seja, eu espero que que tenha ficado claro que nós estamos diante de um novo contexto que vai exigir uma nova teoria dos contratos administrativos, que vai provocar a administração pública e principalmente a advocacia pública para o seu papel de protagonismo, que a administração pública e a advocacia pública possam estar na vanguarda dessas discussões. Porque eu falo isso, hoje já temos escritórios de advocacia que são especializados em formulação de contratos inteligentes, que já trabalham ali com toda essa expertise. E nós, que somos os principais escritórios de advocacia do país, precisamos também já dar um passo além para trabalhar o uso dessas ferramentas, para dar mais segurança ao poder público e, principalmente, para garantir ao cidadão que os recursos serão alocados de maneira eficiente, sem a possibilidade, ou pelo menos reduzindo a possibilidade de realização de prática de atos corruptivos. Bom, eu não quero aqui alongar demais a minha fala, só gostaria, por fim, de agradecer mais uma vez o convite. Como eu disse, eu não ministrei essa palestra em nenhum lugar ainda, então aqui foi a possibilidade ou o ambiente que me foi concedido para que a gente pudesse testar, de alguma maneira, algumas ideias e trabalhar essas perspectivas, mas eu acredito que aqui a gente estabelece um marco, É um marco de preocupação com o tema e, em se preocupando com o tema, trazer um novo desenho e uma nova estrutura institucional que vai saber, naturalmente, lidar com esses contratos administrativos inteligentes. Muito obrigado e eu fico à disposição para os debates e para as considerações. Olá, vou dar continuidade. Primeiro, agradecer ao professor pela palestra e acima de tudo, pela escolha do tema, que é um tema muito interessante, é muito novo. E toda vez que eu vejo um desses temas, eu penso e falo, nossa, isso daqui vai demorar muito. Na administração, a gente ainda está no carimbo. Quanto tempo vai demorar para vir um smart contract no setor? Mas eu lembro também, ao mesmo tempo, que até 7 anos atrás não existia aqui em Mato Grosso o processo eletrônico, E hoje a gente já não consegue imaginar como seria diferente, Então, quem sabe em breve a gente aí vai estar usando essas novas tecnologias de blockchain nos contratos. E aí, professor, eu queria fazer umas provocações, queria que o senhor falasse um pouco sobre... O professor explicou que esse tipo de contrato, ele tem execução automática e que ele é muito difícil de, uma vez iniciada a sua execução, ela ser suspensa ou ela ser alterada. E eu vejo na nossa prática de contratos administrativos que os órgãos de controle, eles têm
um costume de exercer o controle de uma forma cautelar, ordenando suspensão. Então, às vezes, antes de ouvir a própria Fazenda Pública, já se determina a suspensão do contrato até que possa analisar melhor a questão. E como que ficaria esse controle, então, essas ordens de suspensão da execução dos contratos em uma tecnologia que foi pensada pelo contrário, né, para não ser interrompida de nenhuma forma. Então, como que o Poder Judiciário poderia suspender a execução de um smart contract? E eu também tinha uma dúvida que já vou fazer agora, é uma segunda pergunta. O quão difícil é traduzir para a linguagem de computadores, né, o nosso costume de usar cláusulas abertas de conceitos jurídicos indeterminados, né? Hoje, a gente tem uma certa predileção de usar, por exemplo, boa-fé objetiva nos contratos, mas como traduzir esses termos absolutador que pensa sim ou não, A ou B, enfim. Esse tipo... A internet acho que está um pouco instável aqui, mas, enfim, o professor conseguiu ouvir tudo? Consegui ouvir. Consegui ouvir. O finalzinho só que cortou, mas eu consegui ouvir. Então, a minha dúvida era também essa questão, assim, como traduzir esses conceitos jurídicos indeterminados para uma linguagem que possa ser usada no blockchain. São essas? Posso responder já? Queridos, obrigado pelas perguntas, tá? São perguntas excelentes. Pode já responder, a minha internet é um pouco ruim. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Excelentes perguntas. Primeiro, em relação às determinações judiciais, principalmente de suspensão de execução contratual, né? Através do uso de tutelas provisórias no âmbito judicial, determinando, por exemplo, a suspensão do contrato até que se resolva uma determinada situação X, Y, Z. Nesse caso, né, a possibilidade de operacionalizar essas determinações judiciais em contratos inteligentes poderia se dar através desses oráculos, né, ou desses agentes externos que poderiam conter informações de determinações judiciais que paralisariam a execução do contrato. Então, eu percebo, né, que dentro de uma lógica operacional, para você eventualmente sustar a execução, o curso desse contrato, né, você pode prever ali que, né, haverá, quando nós tivermos uma determinação judicial, uma paralisação do contrato. Então, através de uma informação que vem, né, desses agentes externos, que podem, né, ter e tem essa interface com a tecnologia blockchain. Então, acredito que, dentro dessa perspectiva, e são situações de fato rotineiras, né, e muitas vezes são conferidas ou deferidas tutelas provisórias para determinação de suspensão contratual, em alguns casos, né, sem qualquer lastro, e essas suspensões elas poderiam se dar diante da discussão judicial com essa previsão, né, específica, inclusive, de que, quando vier uma determinação judicial, o contrato será paralisado, o contrato será interrompido. Tá? Então, essa é uma possibilidade dentro dessa lógica operacional de utilização dos smart contracts. Mas, de fato, né, é uma preocupação que nós temos, não só em relação às determinações judiciais, mas também em relação às atuações dos órgãos de controle, principalmente dos tribunais de contas. Né? Como nós vamos determinar essa eventual suspensão ou paralisação do curso da execução contratual nesses casos. Né? São desafios que nós temos, mas eu acredito que, dentro de uma perspectiva operacional, nós poderíamos tratar essa questão dessa forma e já prevendo ali especificamente que, vindo aquela informação X do Poder Judiciário, essa informação, né, impactará na suspensão do contrato e, por exemplo, na suspensão do fornecimento. Em relação à tradução, né, principalmente de cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados para uma linguagem computacional, hoje a gente tem ainda alguns desafios e restrições quanto a isso, né, porque a nossa tendência é justamente de ter uma abertura, né, e nós temos uma abertura decorrente do próprio fato de que a norma em si não é ali o texto, né, mas é resultado do processo interpretativo. E essa abertura textual, essa abertura ampla, acaba possibilitando que nós tenhamos várias discussões sobre a adequada aplicabilidade daquela cláusula do contrato administrativo.
Quando você tem, né, um contrato inteligente, você reduz essa margem, né, principalmente de abertura, né, em relação às possibilidades interpretativas, porque você tem a redução daquele comando numa cláusula computacional que vai ser automatizada. Então, numa lógica, muitas vezes, binária. Se A, então B. Ou seja, você não terá tanta abertura para essas discussões que tradicionalmente nós temos, né? E por isso, né, por essa razão, a utilização pode ser uma utilização limitada, né? Eu até falei, eu não acredito que pode ser que a gente evolua, mas para uma discussão da utilização desses contratos inteligentes em contratações que são extremamente complexas, quando envolvem, por exemplo, parcerias público-privadas. Mas em contratações mais simples, né, que têm regras mais rígidas, fechadas, a gente tem essa possibilidade. Não que isso vai eliminar a discussão, tá? Não que isso vai eliminar a discussão. Por exemplo, eu tenho a previsão lá de que, se houver inexecução, vai ser o desconto de uma garantia de, sei lá, 90%. Isso ficou acordado, eventualmente a parte vai lá e diz, olha, essa garantia aqui é exorbitante, né? É desproporcional, vai discutir isso no âmbito do Poder Judiciário e o Poder Judiciário pode determinar através de uma tutela provisória que haja suspensão da execução, e isso pode ser feito, mais uma vez, repito, né, com a informação da comunicação processual e a paralisação do curso ou da fluência do contrato. Eu acredito que são perspectivas com as quais a gente vai ter que trabalhar, né, e a gente já tem vários desafios, inclusive relacionados, né, a essas formulações, porque nós estamos avançando em relação ao uso que a gente chama de processamento de linguagem natural, que é, ou seja, né, ferramentas, inclusive, de inteligência artificial, que fazem, né, não só a leitura nossos textos, das nossas informações, mas também conseguem produzi-las, né, a partir do mapeamento de informações que estão à disposição, dos dados, né? Por exemplo, falei até no início da palestra do chat GPT, né, do BART, enfim, de outras ferramentas que aqui daria espaço para outra palestra, mas essas ferramentas ainda têm algumas limitações, inclusive no que se refere à possibilidade de realização do chamado legal reason, né, de você ter um raciocínio jurídico, né, aprofundado, enfim, apesar de você hoje ter condições de construir, né, vários textos, né, com essas ferramentas, mas a gente está evoluindo para essas discussões, inclusive como isso pode ser inserido dentro da lógica de contratos inteligentes, que são autoexecutáveis, né, que trazem, inclusive, debates, né, Vitor, sobre a autotutela, né, sobre a autotutela. Porque como o contrato é autoexecutável, descumpriu o executor. Então, hoje tem várias discussões sobre a autotutela, inclusive no âmbito, né, da resolução de conflitos, com base nos contratos inteligentes, porque eles resgatam essa perspectiva da autotutela diante da sua autoexecutoriedade. Então, você não precisa de um agente intermediário do judiciário, você não precisa ir para a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Ou não cumpriu, o executor automaticamente já houve ali o desconto do valor, já houve a paralisação do fornecimento do serviço, né? Isso é algo possível e plausível. Eu até convido vocês, né, dentro dessa discussão. Recentemente eu lancei um livro, agora em janeiro, chamado Teoria Geral do Processo Tecnológico, que foi publicado pela editora Revista dos Tribunais, no qual eu faço, né, a análise aí mais sobre a ótica processual dessa reformulação dos institutos clássicos tradicionais do processo à luz das novas tecnologias. É um livro que foi lançado aí pela editora RT, e a gente traz uma parte inicial com esses conceitos básicos ligados a esses aspectos de alguma forma mais técnicos, mas que precisam ser conhecidos pelos agentes, né, da esfera jurídica, que é algo irrefutável hoje, né? E o Pedro, eu acho que concorda comigo nesse ponto. Vitor, não sei se te respondi, né, de forma adequada, mas se eventualmente tiver alguma dúvida, me coloca aqui à disposição. Mais que respondido, professor. De novo, agradeço a palestra e agora passo de volta a palavra de volta para o Pedro. A minha internet aqui está no tempo antigo, ela não está pronta para os smart contracts, não. Beleza, meu amigo. Obrigado pelas perguntas aí, pela disponibilidade. Obrigado, Vitor. E esse cenário já vai ser gancho aí para a minha pergunta. Mas primeiro, parabenizar o professor Luiz Vale. Excelente explanação, um tema aí muito rico, novo, né? E pujante, cada vez mais presente vai se tornar, né? Cada vez mais presente, já é uma realidade, não é nada novo, como o professor explanou para todo mundo. E num curto espaço de tempo ele conseguiu abranger, assim, um fenômeno
uma série de itens envolvendo o smart contract e seus desdobramentos e características e exemplos. Fico muito feliz e agradecido pela palestra, professor. E aí, pegando o gancho, como eu falei inicialmente do cenário do Vitor, né? A gente viu aí o Vitor com dificuldade em 2023 para a internet. A gente mora numa capital de um estado, Cuiabá, em Mato Grosso. Provavelmente é fibra ótica já na casa do Vitor, mas ainda assim a gente tem intercorrências, instabilidade, não só na internet da casa do Vitor, mas infelizmente também na administração pública. Eu atuo aí na PGE e a gente quase que diariamente enfrenta problema, se não da internet, de algum sistema lá cuja hospedagem, servidor está na Secretaria de Fazenda, e aí os sistemas estão interligados, e aí tudo cai, e é uma tristeza, é um problema para todo mundo, inclusive para o contribuinte, que deixa de consultar a sua dívida, deixa de pagar, deixa de ter lá um canal de comunicação efetivo e de pé, né, 24/7 com a administração pública. E aí eu te pergunto, professor, que condições, requisitos mínimos ali, tanto de ordem material quanto de ordem material, que seria aí o exemplo da internet do Vitor, seriam necessários para que os smart contracts se tornassem cada vez mais realidade? E o que me leva para uma segunda pergunta, que daí advém, que diz respeito também a como os profissionais que orbitam esse cenário dos smart contracts, como primeiramente os advogados públicos, aí envolvendo a TI, as áreas técnicas das secretarias, obviamente, e num segundo momento os órgãos de controle, Tribunal de Contas, MP, juízes também que eventualmente vão ser provocados a analisar esses smart contracts. Como que esses atores deveriam proceder para tomar cada vez mais conhecimento e familiaridade com os smart contracts e trazer para a realidade da administração pública, e aí eu não me refiro só ao Poder Executivo, à administração como um todo, trazer os smart contracts para a realidade, para o dia a dia nosso, né? O dia a dia do uso dos smart contracts. Por favor, obrigado. Valeu, meu querido amigo Pedro. Pedro é um craque, né? Inclusive é nosso coordenador do Centro de Estudos aí da PGE do Mato Grosso. Queria até dizer que eu tenho uma relação muito especial com o Cuiabá, né? Porque ia ser a minha lotação na Procuradoria Federal, né? Eu fui nomeado, enfim, já estava tudo certo, mas eu preferi vir para Alagoas, não por outra coisa, né? Só porque eu queria ficar um pouquinho mais próximo do mar. Mas, e é uma cidade, né? Conheço Cuiabá, uma cidade fantástica. Só queria dizer para vocês também que eu coloquei aqui no chat tanto o acórdão do TCU para facilitar a pesquisa e a leitura de vocês, como também coloquei o link para o meu livro que eu mencionei agora há pouco. Pedro, obrigado, né, demais pelas perguntas. E nós temos um grande desafio, né, que é o grande desafio de lidar com um país, né, de dimensões continentais, lidar com estados, né, amplos, com ramificações que não têm o mesmo grau, muitas vezes, de desenvolvimento e de anteparo, né, estrutural em termos, né, de tecnologia, e como a gente vai viabilizar, eu acho que é um grande desafio, né, eu vou dar um passo atrás aqui para poder responder a tua pergunta, como é que a gente vai lidar com a efetiva prestação de serviços públicos no mundo digital diante desse contexto do que a gente chama de vulnerabilidade digital. Aquelas pessoas que, de fato, a gente viu isso claramente durante a pandemia para o pagamento, por exemplo, dos auxílios. Né? Pessoas que com dificuldade de ingressar no aplicativo, de acessá-lo para poder viabilizar, né, o cadastro, enfim. E esse é o dilema, né, um grande dilema do nosso país. E dentro dessa perspectiva, eu acredito, Pedro, que aqui a gente tem sempre um desafio governamental de promover a inclusão, né? E essa inclusão tem que ser uma inclusão não só em termos técnico-operacionais, de fornecer uma estrutura para que o cidadão possa ter acesso, e aí eu até registro para vocês que isso está previsto na própria Lei 14.129, que é a lei que trata do governo digital, de nós termos, né, expressamente ali uma estrutura que seja uma salvaguarda para o cidadão que não tem condições de acessar a internet, que não tem condições de ter uma ferramenta que, de fato, possibilite que ele possa, né, acessar um edital, enfim,
Ou seja, nós temos que trabalhar sobre essa lógica que eu chamo de inclusão técnico-operacional, e essa é muito importante, né, de ter uma base. Inclusive, eu lembro aqui, né, que o próprio Poder Judiciário, dentro das suas resoluções, trabalhando na perspectiva do juízo 100% digital, também se preocupou com os vulneráveis digitais, né, e estabelecendo a necessidade de fornecer uma estrutura para essas pessoas que eventualmente não tenham condições de ter acesso à internet, ao computador, enfim. Mas também, por outro lado, não basta a inclusão técnico-operacional. Nós precisamos de uma inclusão informacional e educacional. Ou seja, nós precisamos formar essas bases, né, com os dados referentes a esse contexto de transmutação tecnológica. Né? Ou seja, a gente precisa educar as pessoas, né, e, a partir daí, criar uma cultura de, né, prestação de serviços, por exemplo, digitais, para que os cidadãos possam acessá-los. E esse é um desafio, isso tem que estar na base da estratégia de transformação digital, por exemplo, do Mato Grosso, da estratégia de transformação digital de Alagoas, de promover o quê? Um acesso a essas informações para que o cidadão saiba como efetivamente ele vai lidar com aquelas ferramentas. Por exemplo, né, nós temos uma ferramenta aqui, citar mais uma situação que envolve o direito tributário aqui por causa do Léo, mas nós temos uma ferramenta de inteligência artificial na Secretaria de Estado da Fazenda, a ANISE, né? E essa ferramenta é uma ferramenta que é utilizada, inclusive, para o fornecimento de informações para os contribuintes e para gerar até alguns documentos específicos. No início, você tinha resistência, né, para a utilização, mas depois, com o tempo, né, e principalmente com esse outro viés da educação digital, do atendimento a essa necessidade de expandir esse tipo de discussão, né, aos poucos criou-se uma cultura de, né, utilização maior. Lógico que você tem que ter esse olhar transversal, um olhar que perpasse aí pelas dificuldades e pela heterogeneidade do nosso país, promovendo esse adequado acesso e possibilitando que as pessoas, de fato, possam se inserir nesse contexto. Mas esse sempre vai ser um desafio, né? É um desafio que a gente tem no Poder Judiciário, por exemplo. Você tem, basicamente, 3 fases de desenvolvimento de uso de tecnologias do Poder Judiciário. Uma fase de digitalização, né, de levar isso, né, para o mundo digital. A gente tem, hoje, estados que ainda trabalham muito com processos físicos. Né? Posso lembrar aqui o próprio Espírito Santo. Aí você tem uma segunda fase, que é uma fase de automatização, de usar, né, programação simples para automatizar processo, o impulsionamento de um setor para outro. E você tem uma fase de virada tecnológica, né, que é uma fase que envolve a disrupção, o uso de inteligência artificial, enfim. Você tem no Brasil, né, órgãos do Poder Judiciário que estão nas mais diversas fases, tem uns órgãos que estão ainda na primeira fase. Então, esse desafio também nós teremos que ter, né, a possibilidade, inclusive, né, para os estados e municípios de adotarem, de alguma maneira, os critérios que foram estabelecidos na Lei do Governo Digital, a Lei 14.129, mas eu acredito que no âmbito dos estados nós precisamos trabalhar com a estratégia de transformação digital, ter uma legislação própria e específica e lidar com esses caminhos e também, né, dentro desse contexto, ainda ter a possibilidade de, aí trazendo, né, mais uma vez para a pergunta do meu querido amigo Pedro, de a gente ter uma reestruturação da administração pública para a prestação desse serviço. E aí, Pedro, eu chego num ponto que envolve não só a parte de infra, né, toda essa infraestrutura que tem que ser viabilizada no âmbito da administração pública, a nível computacional, né, que nós naturalmente vamos precisar, e desse background, né, desenvolver, por exemplo, uma plataforma que possa gerenciar esses contratos administrativos eletrônicos, como é o caso lá de Rondônia, por exemplo. Né? Desenvolver uma plataforma que utilize blockchain e que seja gerenciável pelo poder público para esse tipo de contratação e que a gente saiba, né, e consiga visualizar as validações, as transações, mas também, né, não só isso. Eu acho que uma preocupação, né, que inclusive eu participei recentemente de uma reunião aqui do estado de Alagoas com o BID, é a preocupação com a cibersegurança. Né? Nós hoje não chegamos num nível avançado de defesa, né, para conter, por exemplo, ataques, hackers, enfim. Então, imagine situações que naturalmente possam desaguar na subtração de dados, enfim, né, inclusive envolvendo contribuintes. A gente precisa investir mais em cibersegurança,
né, investir mais dentro dessas políticas que envolvem esse resguardo, a integridade da atuação do serviço público no âmbito digital, e esses são desafios que nós temos aí postos à prova, né? Eu trago até o exemplo do Uruguai, que é um dos países que conseguiu promover uma mudança na sua estrutura da administração pública, trazendo, né, um verdadeiro governo digital, com investimento que não foi, na verdade, um investimento tão alto, né? Um investimento aí na casa de 150 milhões de dólares. Esses são pontos que a gente precisa, de fato, pensar, né, e trabalhar. E aí o passo inicial, Vale, se você pudesse dizer qual é o passo inicial para todo esse processo de mudança: definição de uma política de transformação digital. Definindo a política, você sabe para onde você vai. E aí, se você vai trabalhar, né, a mudança das contratações públicas viabilizando o uso de smart contracts, você sabe como é que você vai promover a digitalização do serviço, inclusive através do uso de plataformas interoperáveis, que está, por exemplo, na Lei 14.129. Tudo isso tem que ser definido nessa estratégia. E a gente precisa, né, que os players da administração pública estejam ali à frente, que tragam, né, de fato, essa mentalidade diferenciada. E o principal ponto aí é a mudança de cultura, e essa mudança de cultura só vem com o quê? Com informação, só vem com capacitação. E é muito preocupante quando os colegas falam: não, eu não vou agora me dedicar a esse tema, não. Esse tema é um tema lateral, eu não vou. Essas pessoas, né, estão fadadas aí, consequentemente, a um insucesso dentro das suas atividades, porque as atividades elas estão passando por um processo de remodelagem e reestruturação. Inclusive, eu já disse isso em várias palestras, nós precisaremos de outros profissionais dentro da advocacia pública, dentre eles um analista de dados jurídico, que nos possibilitará sempre ali mapear os melhores caminhos para que possamos traçar estratégias eficientes de atuação. Por exemplo, né, indicando se eu vou protestar o débito, o protesto talvez seja o melhor caminho para cobrar esse débito. Não, nesse caso aqui, né, eu tenho que propor a execução fiscal, porque eu já utilizei todos os meios e isso aqui, né, não resultou no retorno efetivo. Eu vou implementar uma política de segurança pública. Tá, mas como é que eu vou organizar a distribuição das forças de segurança no Estado? Eu tenho que ter análise de dados, né, dessa informação. Política de saúde, né, controle do fornecimento de medicamentos, inclusive decorrentes de decisões judiciais. Qual o volume de decisões judiciais que eu tenho, qual o medicamento que é mais demandado, né? Qual é a programação que eu tenho que fazer, eu vou utilizar um ato de registro de preço, não vou, ou seja, a gente tem muitos, né, caminhos e discussões para tratar, e eu sempre acredito que a mudança de consciência ela é a principal. Quando as pessoas entendem que nós estamos em outro cenário, elas procuram minimamente se capacitar ou, né, trazer ali, ou mudar a lógica de atuação e entender, né, que, mais uma vez, esse é um cenário de refundação, de reestruturação, e não um cenário só de utilização secundária da tecnologia. Se assim fosse, nós não estávamos discutindo a formulação de contratos inteligentes aqui, né, a utilização das cortes online, né, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é a primeira corte constitucional 100% online do mundo. Ou seja, né, temos um vasto, né, caminho de desafios, mas esses desafios só são vencidos com essa consciência e com as provocações, né? Então, eu só tenho, não sei se te respondi, Pedro, mas eu só tenho a agradecer aqui a disponibilidade de tempo de vocês, né? Uma quarta-feira, praticamente às 10 da noite, ainda temos, né, várias pessoas aqui ativas e atentas. Isso é sinal que o tema, né, é um tema importante, provocador, e agradeço a generosidade do convite do meu amigo Leonardo, do meu amigo Pedro, as provocações do Vitor, de todos vocês que assistiram. Espero ter atendido minimamente as expectativas, né, porque eu vi que, né, o plantel de palestrantes estava extremamente, né, praticamente uma seleção brasileira aí, e espero ter atendido as expectativas de vocês. Só deixo aqui registro meus agradecimentos e, mais uma vez, e desejo que vocês possam repensar, né, também as estratégias aí no âmbito Mato Grosso, e que a gente possa, num outro momento, discutir como é que vocês têm implementado aí a política de smart contracts. É isso. Vi aqui a minha amiga Nath também, um beijo para você, né?
muitas pessoas queridas, e agradeço mais uma vez a confiança e estou sempre à disposição, né? E o livro também serve como um bom pano de fundo para que vocês possam entender esse contexto de transformação. Muito obrigado. Obrigado a você, Luiz. Como sempre, fantástico aí, e à frente, como eu disse lá no começo. A Promate, a PGE está de portas abertas para você sempre. A casadinha aí, Pedro aqui, você em Alagoas, acho que tem muita coisa para agregar, tanto para um lado quanto para o outro. A gente está num processo agora de mudança de sistema, né, Pedro? E mudança também de paradigma aí, na tentativa de seguir o que você vem falando aí, não só hoje, mas também já falou em outra situação aqui que você viu sobre a ótica do processo, e também te acompanho nas redes sociais e nas suas produções aí. Espero que a gente siga as suas inquietações também por aqui. Obrigado mais uma vez. Para todo mundo aqui, eu registro que a gente volta amanhã, às 19 horas de Brasília, com o professor Marcos Nóbrega, o Luiz Vale também deve conhecer, falando sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E a gente tem uma segunda palestra que, deixa eu lembrar aqui, só para todo mundo, ninguém perder nada. Lembrei, pronto. Gabriel Chalita, falando sobre o direito como exercício de serenidade e pacificação social. É isso. Boa noite a todos. A gente se encontra amanhã e vamos produzir. Falou!